Fala pessoal, tudo bem com vocês? D'Alessandro fora do Inter. Sim, os motivos da saída do argentino depois de 12 anos. A despedida de um ídolo. Tudo isso você vai ver nesse vídeo. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pegou todo mundo de surpresa. A gente sabia que o contrato do argentino Andrés D'Alessandro terminaria no dia 31 de dezembro. Mas imaginávamos, por toda a ligação que ele tem com o clube e até pela relação que tem com o Marcelo Medeiros, atual presidente, que participou de várias renovações de contrato, sendo o homem do futebol do clube nos últimos anos, pela relação que os dois construíram nos últimos 7 anos no clube, de que seria natural uma renovação, daqui a pouco uma adequação salarial, para que o D'Alessandro encaminhasse a sua aposentadoria no clube que ele mais defendeu durante toda a sua carreira. Ele chegou em 2008 e nós estamos em 2020. São 12 anos, são 13 temporadas, na verdade com exceção de uma, né? Em que ele foi escorraçado do Beira-Rio por uma gestão que não vale a pena nem ser mencionada, entendendo que naquele momento o D'Alessandro era um problema para o clube, e quando ele sai, dentro de campo, o clube acaba rebaixado para a Série B. O D'Alessandro volta no ano seguinte, joga a Série B, e junto com os demais companheiros, reconduz o Inter à elite do futebol, as principais disputas, né? O Inter chega em terceiro no Brasileiro, disputa a final da Copa do Brasil, ainda não conquistou um título, mas vem se reerguendo depois disso. E o D'Alessandro faz parte disso por toda a liderança que ele exerce. Mas para dar uma ideia de como foi essa saída, né? Para nós, pelo menos nós, eu digo, que acompanhamos, né, o dia a dia do Inter, repentina. E também imagino eu que para o torcedor. Diz o D'Alessandro que foi uma decisão muito bem pensada, que não foi repentina, que não foi de uma hora para outra, em que ele comunica a direção até para evitar esse desgaste nos próximos 40 dias de criar expectativa, né? Tanto na gestão quanto no jogador. Será que ele permanece? Será que não? Ele resolveu botar um fim nessa história, uma história linda, riquíssima, né, de 12 anos, e dizer que não permanece. Mas tem algumas coisas que a gente precisa falar. Por exemplo, o D'Alessandro se encaminhava para uma aposentadoria. Ele tem 39 anos e daqui 4 meses completa 40. Ele se encaminhava para uma aposentadoria muito mais por uma questão realmente de não física, não de números, não de qualidade. O D'Alessandro, isso é informação, ele tem um dos principais índices físicos do clube. Se apresenta sempre muito bem, é um cara que se cuida. Obviamente que ele não tem a mesma vitalidade, isso é natural. Mas ele nos números também consegue agregar. De 50 partidas na temporada, ele disputou 36, sendo metade como titular, metade entrando no segundo tempo. Tem 3 gols, 3 assistências. E eu falava aqui, né, que, poxa vida, será que ele não consegue ser melhor aproveitado? Todos imaginavam que com a chegada do Eduardo Cudê, que jogou com ele no River Plate, que os dois têm uma relação, que o Cudê saberia utilizá-lo de uma forma melhor. E até começa assim, né, quando o Paulo Guerreiro ainda estava no time, dando uma liberdade maior para o D'Alessandro, mais como um segundo atacante, mas logo ele é retirado, não dá uma sequência e o D'Alessandro não foi subaproveitado, na minha avaliação. E ele entendeu dessa forma também. Tanto que o D'Alessandro, numa das respostas, ao ser perguntado para onde ele vai, ele afirma que para o Celta de Vigo com certeza ele não vai. Mesmo assim, ele reforça que a amizade entre ele e o Cudê permanece, não digo intacta, né, mas ainda existe, eles são amigos sim, mas que houve uma relação profissional e em que ele reclamou, o Cudê deu os argumentos dele, enfim, essa relação ela não foi, digamos, das melhores, né? E o D'Alessandro confirmou que entende que não foi melhor aproveitado pelo treinador que lá estava, o Eduardo Cudê. Mas aí tudo isso chega no ponto que para mim foi o que mais me chamou a atenção. Ele se encaminhava para uma aposentadoria e de repente anuncia a sua saída do clube. Mas que não vai deixar de jogar futebol. Ou seja, a partir de janeiro ele estará à disposição no mercado para jogar em qualquer outro clube. Qualquer não, né? No Grêmio e no Boca Juniors a gente sabe que ele não vai jogar. Porque ele é muito identificado com o Inter e com o River Plate. Mas que a partir de então ele vai seguir, porque se vê dessa forma, com condições para jogar, para desenvolver, para ajudar. E aí, ele foi muito perguntado sobre isso. Tá bom, D'Alessandro, mas
E a questão política do clube, que fez, a gente sabe, pelo menos colaborou para que o Eduardo Cudê tivesse saído, para que o vice tivesse saído para concorrer à presidência e concorrer contra, né, a situação, para que o Rodrigo Caetano, diretor executivo, não fechasse bem com o treinador, o Cudê na época e tal. Todo esse ambiente político do clube, com conselheiros criando movimentos e, enfim, um bastidor fervendo, já que tem uma eleição se avizinhando aí no clube, se isso não influenciou na sua decisão. E ele garantiu que não. Só que ele foi insistentemente perguntado, tá bom, mas então por quê? E ele só reforçava que era uma decisão pessoal. Que era uma decisão pessoal, que era uma vontade dele, que não tinha nada a ver com o processo eleitoral, que não tinha nada a ver. Mas em determinado momento, ele lia um tweet de um conselheiro, por exemplo, o chamando de idoso, fazendo críticas mais ofensivas. Depois falou sobre alguns jornalistas, né, de que a imprensa muitas vezes pega pesado com ele. Eu acho assim, pode ter a ver, pode ser que o D'Alessandro tenha chegado à conclusão, pode ser isso, né? Que ele tenha chegado à conclusão de que, poxa, 12 anos, já construí muito aqui dentro. Obviamente o Inter ainda está no páreo, ainda está, né, matematicamente, né? Está oscilando nesse momento com a saída do Cudê, mas tem condições de pelo menos disputar o título brasileiro. Tem a Libertadores, tem um adversário dificílimo daqui 2 dias, que é o Boca Juniors, mas tem a Libertadores para ganhar. Pode ser que ele tenha entendido assim, eu já fiz minha parte. Já fiz minha parte, tô vendo que eu não consigo agregar porque a filosofia de futebol do clube não tá me dando oportunidade, eu vou seguir meu caminho. Pode ser que ele tenha pensado exatamente isso. Porque a cobrança também, ela sempre foi muito forte ao D'Alessandro. E ele falou sobre isso, né? Isso está na bagagem, está no pacote. O fato dele ter essa representatividade, ter o talento e a qualidade que ele demonstrou durante todo esse tempo, faz com que ele seja muito visado sempre, muito exigido. Mesmo aos 39 anos, a galera quer que ele entre, que ele faça gols, dê assistência, que ele, sabe, decida jogos, como já fez muitas vezes, inclusive em clássicos grenais. Ele não consegue ter a mesma intensidade, isso a gente sabe. Mas ainda assim, dentro de um elenco, especialmente com limitações, eu acho que ele pode ser melhor utilizado. E talvez ele tenha entendido, ó, aqui eu não consigo mais, vou seguir meu caminho. Mas quando ele cita conselheiros, o criticando, quando ele cita a imprensa, eu não sei, eu acho que tudo isso agrega nesse ambiente desfavorável que foi criado dentro do clube, que fez com que o Eduardo Cudê tivesse trocado o Inter líder do brasileiro por um Celta de Vigo na Espanha, que está disputando para não cair, que estreou inclusive no fim de semana tomando 4-2 do Sevilha, porque tem um elenco muito inferior, mas é o futebol europeu, é a La Liga, vai jogar contra Barcelona e Real Madrid, tem uma outra vitrine, tá bom, tá bom. Mas eu acho que, sei lá, o Cudê em algum momento chegaria na Europa, especialmente se ele fizesse um trabalho, sei lá, interessante no Inter, sendo campeão brasileiro, depois de 40 anos, 41 anos, vejam só, o Inter que está na fila desde 79. Então, eu não sei, foi muito estranha, foi muito inexplicada essa saída do Cudê. E eu acho que tudo isso colabora. Eu acho que o fato do D'Alessandro estar saindo nesse momento é porque, assim como em 2016, ele percebe, nesse momento, como percebeu lá atrás, que o ambiente do clube não é confortável. Não é confortável, inclusive, para um cara do tamanho dele, com toda essa história, com toda essa bagagem. E aí é lamentável, né? Porque o Inter já viu o treinador de um trabalho de 10 meses sendo interrompido, que implementou uma filosofia em que tirou mais do que esses atletas poderiam dar, e isso a gente está vendo hoje na prática. Embora o Inter não vai continuar, imagino eu, nessa queda vertiginosa, vai reagir em algum momento, o Cudê fazia com que esses caras jogassem num nível um pouco acima do que a gente esperava, inclusive. E aí o torcedor vê o técnico sair no meio da temporada, deixando o time na liderança. E aí na sequência vem uma eliminação na Copa do Brasil para o América Mineiro, que disputa a Série B. E aí na sequência vê o ídolo de uma geração inteira anunciar que não fica mais. Às vésperas de um jogo contra o Boca. Um dos jogos, se não o mais nesse momento, né, depois da eliminação na Copa do Brasil, o mais importante da temporada. O seu principal jogador
mesmo que não seja hoje tecnicamente, né? Tem o Galhardo aí, tem o Guerreiro que está machucado e tal, mas o ídolo dessa geração, que não viu Falcão, que não viu Figueroa, que viu Fernandão, ou que viu pouco Fernandão e viu o D'Alessandro sucedê-lo na idolatria, na liderança, nas conquistas. O D'Alessandro pega esse bastão, né, de ídolo, de líder do Fernandão e dá sequência. Sendo argentino, liderando, comandando o time no vestiário, sendo uma representatividade pro torcedor. Poucos jogadores representam tão bem o torcedor dentro de campo. Isso é raro. Dudu no Palmeiras, Fagner no Corinthians, entre outros tantos aí que a gente já viu. O Renato era assim quando jogava no Grêmio. O D'Alessandro no Inter. O torcedor sabe que quando o D'Alessandro está em campo, sabe que ele vai se entregar até o final. E esse cara simplesmente, nesse momento, pede o boné e diz, ó, acabou. E interrompe uma história de 12 anos. Eu acho que tem mais coisa, é uma leitura, tá, gente? Não é informação, mas, e repito, pode ser que ele tenha chegado à conclusão de que o ciclo dele encerrou e que ele não esteja mais dentro da filosofia de futebol do clube e pelas críticas que recebe, tenha pensado em seguir em frente. Mas eu acho que ele esperaria um pouco mais se o ambiente do clube estivesse confortável. Isso vale para o Eduardo Cudê. Em situações bem distintas, né? Eu tô falando de um ídolo de 12 anos e de um cara que chegou agora, mas estava fazendo um bom trabalho e que teve o trabalho interrompido, por uma proposta, ele que pediu para sair. Mas como é que tá o ambiente do clube? Não tá legal. Então eu acho que isso colaborou demais. E eu lamento, porque eu sei que ele é temperamental, ele não agrada a todo mundo, especialmente os gremistas não gostam muito do D'Alessandro. Eu posso dizer que sempre tive uma boa relação com ele, como jornalista e jogador, desde que ele chegou, mesmo quando ele não dava entrevistas, lá no começo, né, e a gente acompanhava e entendia, os argentinos têm outro jeito de lidar com a imprensa, né, e especialmente depois do período que ele passou na Europa, aos pouquinhos ele foi entendendo isso, visitou programas do qual participei, fiz algumas exclusivas com ele, sempre muito sincero, sempre muito verdadeiro e sempre muito dedicado ao clube. E isso o torcedor não pode se queixar jamais do D'Alessandro. E acho que ele foi injustiçado em muitos momentos. Às vezes, né, o jeitão dele, ele vai lá, quer comandar o jogo e tudo mais, mas eu sempre digo isso, o D'Alessandro ele é ruim pro adversário, né? O torcedor adora esse jeito dele, né, de às vezes até no psicológico, comandar uma partida, tentar desestabilizar o árbitro, o adversário. Ele e o Renato, por exemplo, né, o maior ídolo do Grêmio, os dois se respeitavam muito porque cada um fazia o seu jogo. E os dois, o D'Alessandro citou o Renato na coletiva hoje, dizendo que o Renato tem razão em algumas coisas e tal. E o Renato sempre cita o D'Alessandro, porque eles se respeitam. Pelo tamanho que tem, pelo jeito de mexer com a imprensa, com o público, com o jogo, com o espetáculo. Eles são, digamos, da mesma turma nesse aspecto. Então, o D'Alessandro entendeu muito essa cena, né, da imprensa, que faz parte de todo esse jogo, de todo esse espetáculo que é o futebol. E eu só tenho a agradecer por ter convivido com ele, desejar sorte para ele. Acho que ele vai jogar ainda em alto nível, talvez, obviamente, não da forma como já jogou, mas eu acho que ele ainda tem como agregar em qualquer clube aqui do futebol brasileiro ou até mesmo do exterior. Mas o fato é que a partir de janeiro o torcedor não o verá mais com a camisa do Inter. E isso vai ser um baque muito grande, porque o D'Alessandro representa uma geração de torcedores e representa muito na história colorada. Foi uma saída repentina e que pode não fazer bem para o clube nesse momento. Perder justamente essa liderança. Mais uma vez, o Inter está abrindo mão de um cara que poderia agregar ainda mais, que poderia reaglutinar, que poderia recuperar o clube nesse momento turbulento. Então eu temo pela sequência. Comenta aqui o que você achou e se o D'Alessandro tem vaga no seu time. Inscreva-se no canal, volto na próxima. Tchau!